Você falou sobre escrita de ouvido, né? E eu que sou músico, a gente trabalha muito com essa expressão, né? Tocar de ouvido, né? Então, você tem assim, até grandes artistas, né? Eu dou o exemplo do Djavan, por exemplo, né? Que musicalmente foi capa da revista Guitar Player em vários países, tem uma harmonia super sofisticada e ele sempre falou isso assim abertamente, que não estudou música, não sabia muitas vezes o nome dos acordes que ele fazia, mas tem um trabalho artístico assim inquestionável, uma obra vasta e muito admirada, né? Então, eu acho que dá para a gente puxar muito isso para grandes artistas que necessariamente não estão atrelados às gramáticas, mas que têm trabalhos assim artísticos maravilhosos, né, na escrita. Né, essa é uma observação, né? E outra coisa, a questão da audição na pandemia. Eu sou professor de literatura também, trabalho com o ensino híbrido aí, como muita gente que está aqui, e a gente precisou reinventar com a máscara, né? Então, foi uma dificuldade imensa você ouvir o que o aluno está querendo perguntar e tal, e aí você já tem que fazer aquele combinado, né? Olha, você pode repetir 5 vezes, mas a gente tem que entender o que você está falando, a necessidade de ouvir o outro. E como emissor também, né? Eu acho que a minha voz assim não é a mesma, né? Nesses 2 anos falando com máscara, porque você falava absurdamente mais forte e tal. Então, seria assim uma outra observação, não seria uma pergunta. Eu queria que você comentasse sobre essas duas coisas. Sim, Carlos, eu acho que você traz uma colaboração muito legal, tanto como músico, né, como professor, e essa experiência de escuta, né, e de dar tempo para que as pessoas falem, repitam, né. Eu acho que essa relação com a música a gente fez um pouco hoje aqui, né, a partir da textura, e a frase tem tudo a ver com essa... O escrever de ouvido, né, tem essa coisa de escrever de acordo com os estímulos intuitivos, né? É uma escrita sem escrita, digamos assim, é uma escrita sem a leitura. É um pouco que nem essa escrita que a gente praticou à mão aqui. Eu estou escrevendo sem ler o que eu estou escrevendo ao mesmo tempo, né? Sem parar. Então, tem esse lançar-se nesse ímpeto da intuição, né? E acreditar nela. Eu acho que tem essa abertura da ideia da escrita de ouvido e, sobretudo, essa ideia de como a escuta tem a ver com sair de si mesmo. Inclusive, quando a gente se escuta, é como se a gente lê o nosso próprio texto em voz alta, a gente se escuta de outro jeito que apenas lendo, né? Essa escuta tem essa relação com o outro, com a outra, né? Essa ideia desse substantivo da escuta, em que é essa abertura máxima, né? E, ao mesmo tempo, fechada também, porque é um treino. Por isso, a ideia de uma pedagogia da escuta, né? Que a gente precisa treinar. É exatamente esse ponto, né? Do exercício da escuta, que nós todos aqui ficamos ansiosos, né? Para, de alguma forma, se expressar, né? Ou comentar o texto que cada um leu ou escreveu. E essa perspectiva é algo assim que até nos surpreende, né? Por mais que a gente tenha o exercício da escuta para poder conhecer, escrever e interpretar o mundo da forma que ele nos vem e vai. Então, isso é algo que precisa fazer de forma mais rotineira, né? Mesmo quando a gente se fala para nós mesmos daquilo que escrevemos. Mas sempre que a gente lê algo de alguém ou de outro, a gente traduz, de certa forma, para o universo que a gente vive. E quanto isso pode contribuir, né, para o nosso caminhar.
Que interessante, Emília, isso que você coloca, né? Essa ansiedade que a gente tem de comentar, né? E não apenas escutar a voz do outro, é isso que você estava comentando, não é? Uhum. Esse silêncio da escuta, né? Esse silêncio da escuta, porque eu acho que é isso, quer dizer, eu acho que dá... Falando para você mesmo, né? Falando, Alguém falando para você. alguém falando para você. E eu acho que isso ajuda a gente a se ver de fora, né? É totalmente diferente a gente lê o texto em silêncio, o mesmo texto que a gente escreveu, o nosso texto, a gente lê em silêncio, o nosso editor interno começa a funcionar. Agora, quando a gente lê em voz alta, né, sem editar, a gente vai percebendo, nossa, como eu mudei de assunto aqui, puxa, que legal essa frase, olha, isso aqui ficou legal, né? Poxa, isso aqui tem energia, a Nathalie fala, isso tem energia. Ela diz assim, quando a gente consegue, né, sair do controle, a energia aparece, a dor aparece, a surpresa aparece, né? E é esse contato que essa prática da escrita faz, né? E isso acaba tendo consequências quando a gente realmente tem que escrever assim, tenho que escrever um texto para publicar, ou tenho que terminar o meu livro, a minha tese, né? Esse exercício vai inconscientemente nos dizendo alguma coisa, né? Isso me vem muito no Paulo Freire, né? Que a gente é pelo aquilo que aprende, pelo aquilo que ensina, né? E a gente fez um poeminha que tem uma frase que tem muito a ver com isso, né? A gente é o que é, se não pelo olhar do outro, mas muito pelos encontros que a gente tem em cada esquina. Então, isso tem uma coisa muito da possibilidade do diálogo, né? Que acho que falta muito à humanidade perceber no outro o momento de se escutar.